Pessoal, continuando aqui com as nossas aulas, vamos agora ver os exemplos de como que o usuário pode inserir dados, porque até então, nos exemplos anteriores que a gente fez, a gente já pré-definiu, por exemplo, aqui a gente já pré-definiu que a entrada dessa variável seria 10. O exemplo 3, por exemplo, a gente já inicializa as variáveis com os valores. E como seria para o usuário inserir os dados? Que é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente começa a programar. Beleza, então vamos criar, aqui não, né? Vamos criar aqui no nosso pacote exemplos, exemplo 5, seguindo o mesmo formato lá do livro, ok? Que a gente está acompanhando. Exemplo 5, pronto já, beleza? Eu já tenho o arquivo aqui para a gente ganhar um tempinho e eu vou explicar para vocês como funciona. Deixa eu colar aqui. Beleza, vou até fechar esse terminal aqui. E ele está pedindo aqui para importar as classes. O exception também. Vamos importar aqui. Quando não aparecer, pessoal, vocês vêm aqui, ó, clica na lâmpadazinha e aí já vai dar importado o exception. Outra forma de importar, você pode vir aqui, ó, e colocar um asterisco. Ele importa tudo que está dentro da classe IO, java.io, certo? Isso a gente não dá tanto importância porque provavelmente as IDEs que vocês forem usar para programar Java, como a gente está usando o VS Code, acaba que ele tem ele dá essas opções de importar as classes. Mas quem quiser aprofundar no assunto, vale a pena também, tá? Então vamos lá. Beleza. Aqui, ó, o formato de entrada é o data input stream, certo? E até agora é via terminal ainda, tá? Mas vamos lá. Primeiro a gente cria uma variável string, certo? E deixar bem claro aqui para vocês. Toda forma de entrada de dados via usuário só entra de forma, vou até pôr entre aspas duplas e maiúsculo, string, ou seja, se o usuário for digitar qualquer coisa para inserir algum dado, mesmo que for número, aqui no Java só aceita de forma string, ou seja, você tem que digitar e dentro do arquivo você transformar para aquele tipo de dado que você quer. Por isso que a gente utilizou esse exemplo 4 aqui, ou seja, que a gente precisa transformar naquele tipo de conta que você quer fazer. Por exemplo, se é um número quebrado, se é uma média, provavelmente você vai precisar de um float ou de um double, ou seja, então, se o usuário inserir, todos os dados inseridos por ele é de forma string. Então, sempre que você pedir para o usuário inserir alguma coisa, você vai precisar de declarar alguma variável string. Beleza, então o float largura, comprimento, área e perímetro, certo? E o data_input string, que é uma forma de inserção de dados via terminal, né? Lá embaixo, ela pede que a gente crie uma variável desse tipo, que a gente importou aqui em cima, certo? E aí, muita gente pergunta quando vê esses tipos de try e catch, o que seria isso? O try é a tentativa, é tipo um tratamento de erro, né? Vou até colocar aqui, tratamento de erro. O que seria esse tratamento de erro? O try é a tentativa. Ele vai tentar executar isso aqui de forma correta, igual está pedindo os dados aqui. Se ele tentou, deu algum problema, aí ele vai pro catch. Ou seja, o try ele tenta
E o catch, você trata as exceções. O que seriam essas exceções? Por exemplo, nesse caso aqui, houve um erro na entrada de dado. Vamos supor que aqui a gente está pedindo para calcular a largura, comprimento, ou seja, embora o usuário insira os dados de forma string, mas acaba que ele pode inserir letras, números, símbolos, ou seja, na hora que ele for tentar transformar, se acontecer algum erro, por exemplo aqui, ó, aqui é onde que a gente faz a transformação do dado inserido para float. E aí na hora dessa transformação, ou na linha 14, ou aqui na linha 19, ou na linha 24, aí ele vai cair numa exceção. E essa exceção é tratada aqui embaixo. Ou seja, isso é muito importante para a gente ter uma organização dos nossos dados, certo? Para que o usuário consiga enxergar o que está sendo feito de errado também. Então, beleza, vamos lá. Então, nessa linha aqui, ó, linha 11, aparece a mensagem na tela, falando para o usuário, entre com o comprimento. Aqui no dado, na variável dado, ela recebe uma instância. O que seria uma instância? Mais para frente, quando vocês forem ver orientação a objeto, vocês vão ver que existe uma classe de objetos e existe um objeto específico que você quer trabalhar com ele. Ou seja, aqui você está fazendo uma instância do DataInputString do tipo system_in, ou seja, da forma que vai ser a entrada de dados. Não tem problema disso de vocês ficarem assim não, tá? Porque é um formato de Java antigo e a IDE imagina que tem algum problema, mas funciona tranquilamente. E aqui a variável s, que é o nosso string do dado que foi inserido, recebe o dado, certo? Que foi inserido aqui e vai pular de linha. E aqui a gente vai armazenar o dado que foi inserido e já transformando ele de forma float. E aí segue o mesmo princípio aqui na largura e aqui é feito o cálculo. Qual que é a fórmula da área? É o comprimento vezes largura? Beleza, então aqui foi inserido o comprimento vezes largura. E aí já na área vai dar a área do retângulo. O perímetro, qual que é a fórmula do perímetro? Comprimento vezes 2 mais largura vezes 2. E aí vai dar a área do perímetro. Beleza, aqui como eu havia falado, é o tratamento de erro. Houve um erro na entrada de dados, ou seja, às vezes a pessoa colocou um espaço lá que e só deu enter, aí vai cair aqui. Aqui é se a pessoa, na hora da tentativa de conversão para os dados, de string para inteiro, houve algum erro. Vamos compilar aqui para a gente ver como que funciona. Vou até subir aqui para ficar mais fácil. Ó, entre com a área, você tem que clicar aqui, tá? Entre com a área entre com o comprimento. Vamos supor que o comprimento é 4. A largura, vamos colocar uma largura 8, um retângulo, né? A área do retângulo é 32 e o perímetro é 24, certo? Olha, agora vamos fazer para acontecer o erro, né? Em vez de colocar o 4, eu vou colocar a letra A e vamos dar um enter. E lá ele já vai dar o tratamento de erro. Houve erro, né? Faltou o nome erro aqui. Na conversão de dados, digite apenas caracteres numéricos. E aqui, ó, ele informa o tipo de erro que foi. Ou seja, que foi digitado um A como string, mas ele não conseguiu converter. Certo? Então essa é a forma de o DataInputString. Vamos colocar aqui o sexto. Deixa eu até copiar que eu já tenho ele prontinho aqui. Vamos colar ele aqui. O exemplo 6. O exemplo 6 praticamente é da mesma forma que o DataInputString. A única diferença é que é o buffer read. Ele é um tipo de inserção de dados também. E aqui é da mesma forma, certo?
E aí vocês podem escolher a forma que vocês preferirem de trabalhar, ou data input string ou o buffer read, certo? Então é da mesma forma. Agora, pessoal, vamos para o scanner, que é, deixa eu até copiar ele aqui também que eu já tenho, para a gente ganhar um tempinho. O scanner, pessoal, ele é um pouco diferente, um pouco mais enxuto do que os outros dois anteriores. Qual que seria o scanner? O scanner, a gente simplesmente ele já compreende que ele já é do tipo inteiro, certo? Ou do tipo string, então ele aceita aqui, mas a gente não precisa converter o dado na hora, mas acaba que na hora de utilizar ele converte aqui, certo? Então é dessa forma, a gente entra com o comprimento, aqui a gente diminui um pouquinho de dado, mas entra como string também, e aqui ele passa aquele dado, esse aqui é outro tipo de conversão, ele passa o dado inserido. Vamos compilar aqui, entra com o comprimento, a mesma forma, usar o exemplo anterior, deixa eu compilar aqui de novo, e vamos forçar um errinho aqui, vou colocar a letra A lá embaixo, ó, e aí ele dá o exception, que aconteceu algum erro na hora de transformar o dado, certo? Então, o que a gente tinha para passar é a forma de inserção via terminal, ok? Até a próxima aula.